Fala aí, gente. Beleza? Olha só, fazer um vídeo aqui. Muita gente me perguntando a minha opinião sobre essa paralisação dos campeonatos estaduais, continuação ou não continuação, suspensão de salário, redução, como é que vai fazer, férias coletivas. Então eu resolvi fazer um videozinho aqui pra gente conversar, bater um papo, tá bom? Primeira coisa que a gente tem que fazer é fazer uma divisão bem clara aqui. Existem dois futebols. Dois futebols. Um que você conhece, que é de 5% dos atletas de futebol no mundo. É esse que passa na televisão que você assiste. E 95%, que é o grosso, que ninguém vê. Que ninguém assiste. E você não quer assistir. O que acontece? Esses clubes que estão no 5%, eles são envoltos a outros problemas que os outros não estão precisando pensar agora. Por exemplo, patrocinador, vai pagar ou não vai pagar? Salário, posso reduzir? Posso suspender o contrato do cara? O campeonato vai seguir ou vai parar? Dou férias coletiva para geral? Como é que eu vou fazer? Esse é o problema que os 5% dos clubes estão pensando. Tá? E aí a gente vai chegar numa encruzilhada aqui. Os clubes hoje não sabem o que fazer. Alguns estão fazendo, estão agindo porque precisa agir. Mas não tem segurança nenhuma, segurança jurídica nenhuma. O que está acontecendo? Aqui no Brasil, para você reduzir o salário de qualquer trabalhador, você precisa fazer um acordo coletivo. Tá? Vai pegar lá o sindicato da categoria, vai conversar com os patrões, vai chegar a um acordo e conseguiu, ótimo, está valendo. Não conseguiu, não está valendo. O sindicato dos atletas não chegou a um acordo com o sindicato dos clubes. Não teve acordo. Por quê? Porque cada um puxou para um lado, um fez uma exigência, o outro não queria e não chegaram a um acordo. Minha opinião, por que não chegaram a um acordo? Porque os clubes estão desacreditados, sem credibilidade. O clube está devendo dezembro do ano passado, férias, 13º do ano passado, e agora quer chegar pro cara e falar o seguinte, ó, eu vou reduzir o teu salário. Meu camarada, tu não me pagou nem o que deve ano passado, como é que você vai fazer isso? Qual é a garantia que eu tenho? Nenhuma, entendeu? Então eu acredito que isso tenha sido um fator determinante, mas também não posso afirmar nada. Esse é o problema que os clubes dos 5% estão enfrentando. Férias coletivas, redução de salário, é esse o drama dos caras. Mas o drama dos 95% que sobrou, que a gente pra caceta, é clube é outro. Os caras não têm condição de prosseguir um campeonato. Os caras não têm condição. Não vão ter condição se não tiver uma ajuda. Não vão ter condição se não conseguir uma ajuda. Eu estou falando de ajuda de dinheiro financeiro. Por quê? Os clubes, eles têm um planejamento. Eles recebem 10, eles vão gastar 10. Por quê? Porque se eles gastam 9, eles vão ser rebaixados, pô. Entendeu? Quando você tá brigando para não cair num campeonato estadual, esse um faz diferença. Esse um faz a diferença entre você ficar na primeira divisão para o ano que vem ou você cair para a segunda divisão no ano que vem. Esse um faz a diferença. Então os caras trabalham com a corda no pescoço. Se os grandes já trabalham, imagina os menores. E qual é o grande lance aqui? O grande lance é o seguinte: o cara vai gastar os 10 que ele tem para gastar no prazo certinho do campeonato. Por quê? Muitos desses clubes não têm calendário para daqui para o final do ano. Então, o último jogo do campeonato que ele disputa, se ele chegar à final, vamos supor que seja hoje, 2 de abril. O contrato dos atletas dele, todos, vão se encerrar em 2 de abril. Por que ele vai continuar pagando se não tem competição? Não faz sentido. Agora os campeonatos estão suspensos. Quando voltarem, esses clubes não vão ter atletas sob contrato. Não vão ter. Isso é um problema que a FIFA está tentando resolver. Estica um pouco a transferência, a janela de transferência para cá, os contratos que tinham validade até o último dia, estica um pouquinho ali, vai desagradar alguns, vai agradar outros, mas esses times aqui, eles estão numa encruzilhada, por quê? Porque por mais que o campeonato volte a acontecer, e eu acho que precisa,
Os caras não vão ter dinheiro para bancar esse resto de campeonato. Não vão conseguir pagar o salário dos jogadores, da comissão técnica. Não vão conseguir, não vão conseguir. A CBF ou a FIFA tem que injetar uma grana nesses clubes para eles poderem continuar jogando campeonatos. E qual é a importância do estadual? Por que precisa continuar? Por que não dá para simplesmente... Hoje saiu a notícia aí de que o campeonato belga terminou do jeito que estava. Faltavam algumas poucas rodadas, o líder já estava lá com 15 pontos, eu não sei como é que ficou o rebaixamento. Parece que na Premier League também eles já estavam nessa conversa aí, porque o Liverpool está 20 caralhadas de pontos na frente do segundo colocado, mas aí a briga do rebaixamento, tinham 6 clubes brigando para ter vagas, então não sei como é que vai ficar isso. Mas aqui no Brasil, os campeonatos estaduais, eles dão vaga para a Copa do Brasil do próximo ano. Então isso é importante para um cacete para os clubes pequenos. É uma verba que você não tem ideia. Às vezes a verba da primeira fase da Copa do Brasil é todo o orçamento que aquele clube vai ter para o próximo ano e para o próximo ano. Para os próximos 2 anos. Entendeu? Então se você encerra hoje e vamos supor que você mantém a tabela, mas e um clube que de repente tem um jogo para fazer dentro de casa contra um pequeno, esteja disputando uma vaga na Copa do Brasil com um clube que vai jogar contra um gigante do futebol brasileiro fora de casa. E falta um jogo, vamos supor. Não é justo, mas num momento desse, volta para lá, não vai ter nenhuma ação que vai agradar todo mundo. Eu acho que a única opção que não vai ficar ninguém triste, mas ninguém triste, é a CBF via FIFA ou a CBF por conta própria matar essa porra no peito e falar o seguinte, ó, eu tenho um caixa aí que varia de, sei lá, 500 milhões a quase 1 bilhão e vou pegar o Marcelo Santana, deixa eu confirmar aqui o nome dele, acho que é Marcelo Santana, o cara é muito bom. Marcelo Santana, foi presidente do Bahia. Ele tuitou na semana passada e falou o seguinte, ó, perfeito. A CBF não precisa usar mais de 10%, não precisa usar 10% do que eles têm ativo circulante para resgatar a sua credibilidade. 5% do que eles têm em caixa hoje ajudam a socorrer mais de 27 milhões de jogadores. E é isso, porra. É pegar esse dinheiro, que a CBF tem muito, porque ela é bacana, porque ela é uma entidade privada, ela não é obrigada a fazer nada que ela não queira, mas é o produto dela, o futebol é o produto dela. Porque esse cara que hoje está num campeonato estadual, num clube pequeno, ele vai para um jogar num clube grande, depois vai para a Europa, vai para a seleção brasileira, e é isso que mantém, que dá o dinheiro para a CBF. Então ela tem que olhar para o pessoal de baixo também. E ela tem que dar essa grana para o pessoal ter condição financeira de prosseguir o campeonato até o final, por questão de justiça. E aí, os 5% dos clubes grandes, que é esse que a gente assiste na televisão, aí, meu amigo, aí os caras vão ter que rebolar. Porque aí eu acredito que já que a CBF não tem que intervir tanto nisso. Que os caras têm condição de se manter. É diminuir um pouquinho ali, faz um acordo aqui, pega um patrocinador. Vão ter que se reinventar. A verdade é essa. Se esse coronavírus veio para nos mostrar alguma coisa, não só no futebol, é que as pessoas vão precisar se reinventar a cada dia. Porque o mundo vai ser outro. Já era outro. E agora tá tudo de cabeça para baixo. As pessoas vão ter que se adequar, vão ter que pensar e vão ter que agir de forma diferente do que faziam antes. Que a gente já sabia que não estava dando certo. O Brasil tem 2, 3 clubes que dão certo. O resto tá se afogando, precisando de uma boia aqui e outra ali, sempre assim. Os caras vão ter que fazer alguma coisa direito. Tomara que esse momento aí de reflexão, todo mundo tá com tempo para pensar, ajude. E no que precisar, a gente está aqui para terminar esse papo, bater papo. Semana que vem a gente está de volta. Se gostou, deixa um joinha aí, segue o canal. Se não gostou também, mete bronca, fala, que a gente está aqui para evoluir, aprender e evoluir. Tá bom? Abraço, rapaziada. Tchau, tchau.